dividir a palavra de Deus. É de emocionar o nosso coração, encher o nosso coração de alegria. E eu fico muito feliz. Obrigada, Dé. Te amo em Jesus. Eu agradeço por estar dividindo isso com uma igreja tão amada, com amados como vocês. Eu gostaria de começar com o texto e depois a gente faz uma oração. O texto que eu gostaria de dividir com vocês essa manhã é Efésios, o livro de Paulo aos Efésios, capítulo 3, dos versículos 14 a 21. Efésios, capítulo 3, dos versículos 14 ao 21. Eu vou ler. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor Jesus, é diante de tua presença, Senhor, que nós lemos essa palavra única e exclusivamente para a tua honra e glória, Senhor Jesus. Queremos nesse instante, Senhor, que a sua palavra tenha o poder de entrar em nosso coração, em estar arraigado o teu amor, Senhor Jesus, porque nós necessitamos de ti em todos os momentos, Senhor. Que eu possa agora falar o que for única e exclusivamente para a tua honra e glória. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, queridos. O que eu queria dividir com vocês nessa manhã, o livro de Efésios tem sido um presente muito grande para mim. Ele é um livro que ele fala da edificação individual, mas do nosso crescimento individual, mas ele a todo momento leva à importância do corpo de Cristo. Não há crescimento espiritual em nós se não houver um crescimento junto aos nossos irmãos. E é isso que eu queria conversar com vocês nessa manhã. Eu venho conversado muito isso com o Gerson, com o G, nesse último ano, nesse ano, que é o último, porque já está quase acabando, daqui a pouco já é Natal. Mas foi um ano muito difícil nas nossas vidas. O sofrimento, quando ele vem, e ele veio na minha vida, a sensação é como se fosse um polvo que vai te levando e ele pega com os tentáculos dele várias áreas da vida da gente. O sofrimento ele não vem numa única área, num único motivo, numa única razão. Na minha vida aconteceram de um ano para cá várias coisas em vários sentidos que realmente causaram sofrimento à minha casa. Mas o que eu queria destacar hoje com vocês é a importância do amor de irmãos da nossa vida. Da importância que é Jesus inserir um cristão, a partir do momento em que ele se converte, em que ele crê no Senhor Jesus, ele insere no corpo. É a mesma coisa de uma família que adota uma criança. Ela não ganha só um pai, uma mãe, ela ganha irmãos também. Ou ela ganha uma família, a adoção ela é verdadeira quando aquela criança nasce para a família e ela ganha uma família junto com ela. E com o que a gente passou em casa, a gente pôde
realmente, verdadeiramente sentir o amor de Cristo, que ele não vem única e exclusivamente do céu como algo sobrenatural, que isso acontece também, mas ele vem do amor de irmãos. E eu venho estudando esse tema esse ano, da importância que é a conversa, o aconselhamento, a ajuda, uma palavra de carinho, uma palavra de amor. Em Cristo, nós nunca mais estamos sozinhos. Isso é um tema muito verdadeiro. E para quem passa um momento de tempestade, de dificuldade, isso se torna muito mais real. A igreja ela tem um papel fundamental em estar junto com os seus irmãos, em saber sentir o sofrimento do outro e também em pedir ajuda, queridos. Eu e o Gerson, esse ano, nós aprendemos a ser humildes, a falar, olha, eu não vou conseguir aqui, você me ajuda, porque muitas vezes a gente acha que é só a nossa suficiência em tá pedindo, em estar querendo ajudar o outro. Não, mas a nossa necessidade de ter o outro com a gente, em diversas áreas. Eu tenho aprendido que, ao pequeno longo desse caminho pelo sofrimento, nós tivemos o contraste, eu e o Gerson, com frases, Jesus me basta, ao invés de eu estar junto com os outros, eu poderia estar em casa, lendo a Bíblia, eu não preciso ir na igreja, eu sozinho, eu leio a Bíblia, eu me resolvo, eu fico em paz. Queridos, eu queria dizer para vocês que Jesus disse, sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Seguir a Jesus é fazer o que ele fala. E ele fala, um texto que a gente não vai ter tempo de ler tudo, mas em João 15, ele fala para a gente do que ele quer que a gente faça. E seguir a Jesus é isso. Ele quer que nós, em João, ele fala, vos ameis uns aos outros. E é interessante que a continuidade desse versículo é justamente quando ele fala do amor, que o que ele quer que a gente se ame, ele fala, vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. O amor ao irmão, ele é uma ordem de Jesus. Se a gente quer realmente viver o que o Senhor Jesus fala para a gente, nós temos que amar e buscar se relacionar. O relacionamento, ele é algo muito especial. Ele é o modo como Deus demonstra o amor dele de uma forma concreta e viva. E foi isso que a gente sentiu. Os estudos da carta de Efésios e outra carta também de Paulo, ele foi muito precioso para mim, porque Paulo, a gente pode pensar no grande apóstolo Paulo, os ensinamentos, como ele era alguém maravilhoso. Eu vou ter muita alegria no céu em conhecer Paulo. Eu tenho isso no meu coração, porque ele realmente, a quem ele acreditava que ele era 100% puro, indo contra, ele se torna o maior dos cristãos, e é ele que traz a palavra para nós, gentios. Paulo foi dado essa tarefa de falar aos gentios. E ele nunca disse, olha, eu tô aqui, eu estou coberto da graça, do poder, mas olha, ninguém precisa vir me ver, não. Ninguém precisa estar aqui comigo, está tudo bem. Muito pelo contrário. Paulo a todo momento fala, eu preciso de vocês. Ele fala, eu não sei se vocês já repararam, mas no final da carta de Filipenses, Paulo fala, eu recebi de vocês, Filipenses 4, de 10 a 30, eu recebi de vocês o mantimento, o suprimento, mas eu não vejo a hora de estar junto com vocês. Não tem como falar do amor de Deus e não estar junto de quem ama também o mesmo Deus que nós. E ele sempre termina as cartas, cumprimentai-vos, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Isso é amor, queridos. Não há como resistir a um sofrimento sem receber o amor do seu irmão. Eu não quero aqui entrar em nenhuma polêmica, eu não quero aqui discutir esse assunto, mas
a gente tem que pensar pelo menos uma certeza. O aconselhamento, ele nasceu antes da terapia. Eu tenho muitos queridos que vêm conversar e falam: Carol, o que você acha que eu faça uma terapia, que eu vá resolver? Eu falo: olha, querido, o Senhor Jesus te carregue no colo, leve no coração, mas eu quero me oferecer para conversar com você em Cristo. Porque não há aconselhamento melhor, primordial, mais amoroso do que o aconselhamento bíblico. Do que você falar do amor de Cristo de um modo individual para um outro. Eu não discuto realmente essa área, mas eu quero dizer que a igreja, a gente sente, e quando a gente passa pelo sofrimento, é por este motivo que eu falo isso para vocês. O aconselhamento de um irmão, ele é tão precioso que ele transforma a nossa vida. Ele transforma o nosso coração. Quando você recebe um conselho em Cristo, quando você lê um versículo com um propósito, um contexto de um versículo com um propósito, ele te transforma. Será que a gente tem procurado as pessoas com profundidade? Tem um grupo em que você se reúne, lá você pode falar daquilo que está cheio o seu coração. E eu quero dizer a vocês, esse versículo que eu li de Efésios, é um versículo que, a princípio, eu entendia como algo individual, algo meu, Carol, eu diante de Deus. Mas ele começa falando que ele toma o nome de toda a família. E depois ele continua: e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha o detalhe que eu acho impressionante do versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos. Não é com alguns santos. Não é com só a minha família. Não é com a tribulação que passou a minha casa. É com todos os santos. O Senhor Jesus quer que você esteja em comunidade, que você esteja abrindo o seu coração perante o seu irmão, que você esteja razoando, que você esteja conversando, que você esteja cuidando. E olha, eu digo para vocês, queridos, que o cuidado não foi um cuidado... Muitas vezes você acha que você tem que ir falar o que é certo. Ai, a pessoa precisa ouvir isso. Não, ele quer um gesto de amor. Não precisa... às vezes a gente não sabe o que falar. Muitas vezes eu me deparei em situações em que alguém sofria e eu não sabia o que falar. Só que quando eu sofri, eu senti que eu não precisava que alguém soubesse o que tinha que me falar. Um dia eu tinha que desmarcar um fono que os meninos fazem fonoaudiologia, e eu tinha que desmarcar aquele dia, eu não ia conseguir levá-los, e eu peguei na minha agenda de telefone e achei Vera. Vera é o nome da fono, e já liguei e disquei. No que eu disquei, oi, por favor, a Vera? Ah, é ela. Oi, Vera, boa tarde, desculpa, hoje eu vou ter que desmarcar mais tarde a sessão dos meninos, eu não vou poder levá-los. Ela, peraí, quem que está falando? Eu falei: a Carol, a mãe do Daniel e do Mateus. Ela, mas eu conheço uma Carol, mãe do Daniel e do Mateus. Eu falei: não é a Vera, a fono? Não, querida, você ligou errado. Mas quem que é? Eu olhei na agenda de novo. Eu falei: meu Deus, é a Vera Machado, é a mãe do Daniel Machado, do tio Luiz. Eu falei: Vera, desculpa, amada. Eu estava ligando para a fono, e aí eu vi o nome Vera na minha agenda e liguei para você. Ela: imagina, querida, é uma honra eu falar com você no telefone. Nós ficamos 1h30 no telefone. Ela me contando do que ela passava, das angústias, das dificuldades, e eu falando para ela também das minhas angústias, das minhas dificuldades. Querido, isso é coincidência? Isso é um jogo do acaso? Não é. E foi algo sem querer. Só que ela mesma disse: vamos aproveitar essa oportunidade, vamos conversar um pouquinho.
E ela não tinha necessariamente o que falar para mim, nem eu para ela. A Vera é uma pessoa querida, mais velha, não tinha tanta intimidade. E foi um banquete. Eu sei que a gente tem uma vida corrida, que eu sei que a gente tem uma vida difícil, que a gente esquece. Queridos, eu esqueço. Quem me conhece há mais tempo, a Dé sabe. Para eu ligar, se eu não tenho a minha amiga me ligando, gente, é algo que é uma coisa difícil para mim, não é uma coisa fácil. Só que eu tenho orado. Eu tenho posto o despertador do meu celular para lembrar que eu tenho que ligar para alguém. Eu tenho usado alguns. Igual nós temos de quinta-feira, a minha oração de quinta-feira, ela também está no alarme do celular, porque eu tenho que lembrar. Mas nós temos que nos esforçar, que nos ter esse cuidado de ligar para o irmão, de perguntar o que você está passando. E mesmo que ele diga, está tudo bem, não tenho nada em especial, mas eu tenho a agradecer. Muitas vezes a gente tem o que agradecer. E nesse período também, já terminando, o que eu mais... uma das frases mais difíceis que às vezes a gente ouve, e crendo no que a palavra de Deus diz, e eu já falo um outro versículo para vocês, para a gente terminar também, é a frase, fez a cama, agora deite-se nela. Isso não é uma frase do Senhor Jesus. Isso não é uma frase do Evangelho. É a mesma coisa que a gente estivesse dizendo, você crê em Jesus, mas o Evangelho não tem poder para te transformar. O Senhor Jesus não tem poder para mudar a sua vida. O Senhor Jesus quer que a gente acolha. E quando você tiver dúvida, isso é uma experiência que eu já fiz. Quando você tiver dúvida do que o Senhor Jesus quiser que você faça, lê Romanos 12. Romanos 12, para mim, tem um buraco, porque eu fico tentando decorar e é um texto que eu volto com as crianças, eu já perdi as contas de quantas vezes eu li, com problemas na escola, quando alguém maltrata, ou quando eles maltratam alguém, eu volto para Romanos 12. Amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra. Tende o sentimento um para com os outros em lugar de serem orgulhosos. Não é a nossa justiça. Nós não falamos com o nosso irmão levando a nossa justiça. E ele termina. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Antes eu achava, a ira, então eu posso ficar brava. Não, queridos, é a ira de Deus, não é a minha ira. É a ira dele. Se você tem um motivo de queixa contra outro, contra alguém, leve o amor. É isso que Jesus quer. E só para terminar, o que começou com esse estudo que eu pensei em trazer para vocês foi um programa que eu e o Gerson a gente gosta muito de assistir. Apesar de ser um canal que se diz, por ser ciência, se diz contra Deus, o National Geographic, um canal complicado, mas é incrível que quando alguém para estudar o ser humano, ele vai de encontro direto a Deus. Não sei se vocês já repararam isso. Ele tem um programa que chama Truques da Mente. E é interessantíssimo. Eles fazem testes com as pessoas, diversos testes sociais, testes da mente. E num desses, era uma coisa muito simples. Uma pessoa era convidada para fazer uma experiência, ela estava numa recepção, e alguém passava e esbarrava nessa pessoa e era totalmente arredio, totalmente grosso, totalmente mal educado. Você está aí no meio? O que você está fazendo aí? Pelo amor de Deus, acorda! E a pessoa, constrangida, porque tinha sido convidada, mas ela ficava lá quieta. E ela era convidada para passar para uma outra sala. E nessa outra sala, nas 50 primeiras pessoas, a pessoa que o recebia era totalmente seca, totalmente indiferente, totalmente fria. Então, ele recebia essa pessoa que tinha sido maltratada. Ele, olha, você vai fazer um teste, você vai entrar numa sala com aqueles vidros, a pessoa que está lá dentro não vai te ver, e você vai oferecer um molho de tomate para ela. Eu tenho um molho suave, um molho médio e um molho hiper apimentado. Você entra e faça isso, por favor.
e convidava a pessoa a entrar. E a pessoa entrava, quando ela chegava na sala, quem é que estava sentado lá dentro da outra sala? Aquela pessoa que tinha sido grossa com ela. Que molho vocês acham que a pessoa oferecia para o outro que não estava vendo quem ela era? 100% das pessoas. 100% dos pesquisados ofereciam um molho apimentado para aquele que tinha sido grosso com ela. Com as outras 50 pessoas, gente, foi super interessante assistir. Com as outras 50 pessoas, a pessoa que recebeu essa que tinha sido maltratada foi extremamente carinhoso e cordial. Querido, bom dia. Que bom que você está aqui. Que gostoso ouvir você, receber você. É um prazer, é uma honra recebê-lo. Sente-se aqui. Olha, você vai entrar, vai ter que escolher um determinado molho e vai ter uma outra pessoa lá dentro. E você escolha um molho que você achar com que aquela pessoa pode julgar pela aparência, não tem problema. Quando essa pessoa entrava, essas que foram tratadas com cordialidade, com carinho, e via que era a pessoa que tinha agredido ela, que molho vocês acham que ela ofereceu? 100% molho suave. Mesmo que alguém tenha maltratado aquela pessoa no começo, por alguém no meio do caminho ter sido doce, ter levado uma palavra de amor, de carinho, de bom dia. Ninguém estava ali resolvendo o problema da pessoa, não. Só por um gesto de carinho, a outra pessoa não teve coragem. 100%, 50 pessoas, no final eles mostram o resultado. Ninguém ofereceu o molho apimentado para o outro. Esse é o trabalho da igreja, esse é o seu trabalho, querido. É a palavra cordial, é a palavra de amor, é a palavra de carinho, é o se oferecer, é o estar junto. É isso que Jesus fala. E esse é o mandamento dele. Você quer saber como é que eu sirvo a Jesus? Senhor, como é que eu peço para o Senhor estar na minha vida? Fazei o que eu vos mando. E está ligado diretamente ao mandamento de amar. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração pelas pessoas que Ele colocou na minha vida nesse período, que realmente me levantaram, cada um dentro do que podia fazer, mas que me mostrou um amor extraordinário, me mostrou esse corpo que Cristo tanto fala, que Paulo tanto fala, a que nós estamos inseridos. Um bom dia para vocês. Foi um prazer, uma honra, e que Jesus abençoe a gente no dia de hoje. Amém.